Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano, e eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. E aí, vamos aprender mais hoje, pessoal? Hoje é a nossa aula de número 20, certo? Como todos sabem, estamos trabalhando com o nosso livro EMAI, Ler e Escrever. E as atividades estão na parte laranja, onde estão as atividades do EMAI, que são atividades de matemática, certo? Nossas atividades estão na sequência didática número 13, aqui nas páginas 80, 81 e 82. Estaremos realizando as atividades 13.1, 13.2 e 13.3, onde vamos realizar a resolução de situações problemas do campo multiplicativo, certo? Então, vamos começar? Aqui na página 80, ela vai começar com este desenho, esta imagem aqui, como vocês estão vendo. Vamos ler a questão de número 1. Você já observou que muitos pisos de casas e de calçadas de ruas são revestidos de ladrilho de formato retangular? Você já deve ter observado isso, né, pessoal? Como nós já estudamos os poliedros, com certeza você já foi em alguma cidade onde as ruas da cidade não eram feitas de asfalto, mas eram feitas de pedras retangulares ou paralelepípedos. E com certeza você já foi em uma casa ou até mesmo na sua casa e você observou que o piso que está no chão, ele tem esse formato retangular. Então, o desenho abaixo mostra um trecho do ladrilhamento de uma calçada em que foram colocados os primeiros ladrilhos. Então, eles começaram a colocar o calçamento na calçada e eles colocaram uma coluna inteira e esta linha inteira. E aí, pessoal, dá para saber quantos pisos, quantos ladrilhos ainda faltam para completar essa calçada toda? Como vocês acham que nós poderíamos resolver essa questão? Como vocês fariam para descobrir quantos ladrilhos ainda faltam para completar essa calçada? Aí nós temos aqui algumas questões para resolvermos a partir dessa observação, certo? Na letra A, é possível saber quantos ladrilhos serão usados no total? Então, observando esse desenho aqui, a gente consegue descobrir quantos ladrilhos serão usados aqui nessa calçada, pessoal? Bom, a gente tem algumas estratégias que nós poderíamos usar. Talvez nós poderíamos fazer desse jeito mais difícil, contando um a um os ladrilhos. Então, nós já temos aqui, olha só, na primeira linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí continuaria contando. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Será que está certo, pessoal? Não sei. Mas este, com toda certeza, é a forma mais difícil para descobrirmos quantos ainda faltam para serem colocadas. Existe uma forma ainda mais fácil de descobrirmos quantos ainda estão faltando. Contando apenas as colunas, ó, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, e contando também as linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fazendo uma multiplicação, onde 7 vezes 8 ou 8 vezes 7, volta aqui um pouquinho,
nós vamos encontrar o resultado. E aí, vocês estão estudando as tabuadas, pessoal? Então, precisamos estudar as tabuadas para facilitar a nossa vida. Vocês viram aqui na questão anterior, a professora começou a contar e olha só, na contagem deu errado, mas na multiplicação, eu tenho certeza que vai dar, ó, tudo certinho, ok? Aí eu tenho aqui a questão da letra C. Então, nós respondemos a letra A. É possível saber quantos ladrilhos serão usados no total? Sim, é possível saber ou contando quantos faltam ou multiplicando. Como você obteve o resultado? Se você contou um por um, você vai escrever: eu fiz a contagem. Agora, se você fez, como a professora Juscelia fez aqui, as multiplicações, você escreve aí: multipliquei o número de ladrilhos de uma coluna vezes o número de ladrilhos de cada linha, certo? E aqui na letra C, se você tiver 36 ladrilhos, como pode organizá-los para compor um ladrilhamento retangular? Então, aqui, olha só, nós só podemos organizar os pisos da forma retangular. Então, eu tenho aqui uma possibilidade. Ó, eu poderia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 em uma coluna e 1, 2, 3, 4, 5, 6 em uma linha e multiplicar 6 vezes 6, que vai dar o total de 36. Outras formas de organizá-los. Nós poderíamos organizar, ó, 3 colunas, 1, 2, 3, e de 3 colunas, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colunas de 3, 3 em cada uma, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 3 linhas com 12 ladrilhos em cada um. 12 vezes 3 igual a 36. Poderia também organizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas e 1, 2, aliás, com 4 linhas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu teria 9 vezes 4. 9 colunas de 4. Ou nós poderíamos também organizar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Duas linhas com 18, ou seja, 18 vezes 2. Ou também eu poderíamos organizar, olha só, contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a conta que nós organizamos lá no início. Vocês entenderam como nós podemos organizar de formas totalmente diferentes, mas encontrarmos os mesmos resultados. Nas atividades de hoje, que estão aqui na página 81, vocês vão realizar o mesmo procedimento. Para calcular quantos ladrilhos foram usados em paredes representadas pelos desenhos abaixo, Beatriz fez os seguintes cálculos. Então, aqui neste cálculo, ela colocou 8 vezes 3 igual a 24, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. 8 colunas vezes 3, 3 em cada coluna. E também ela organizou 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas vezes quanto tem em cada coluna? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela observou primeiro as linhas e depois ela observou as colunas. Então, ela multiplicou 8, que tem em cada linha, vezes 3, que é a quantidade de ladrilhos das colunas. Calcule o número de ladrilhos em cada parede desenhada abaixo.
Então, olha só, do mesmo jeito que a Beatriz fez aqui, ela observou a quantidade da linha e multiplicou pela quantidade de colunas, vocês vão fazer a mesma coisa na letra A, vão contar. Quantos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 1, 2. 10 vezes 2. E aqui vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Façam a contagem de quantos ladrilhos nós temos na linha e multiplique pela quantidade de colunas que você encontra aí no seu desenho. Certo, pessoal? Depois disso, aqui na página 82, nós temos algumas situações, problemas. Então, leia e resolva os seguintes problemas. Luciano completou uma parede retangular com 72 ladrilhos. Ele usou 8 ladrilhos no comprimento. Quantos foram usados na altura? Então, olha só, lembram-se que nós já aprendemos, né, uma estratégia de contarmos primeiro a quantidade que tem em cada linha e depois contarmos a quantidade de colunas, quantidade que tem em cada coluna e multiplicarmos. Então, como faremos o cálculo aqui? Ó, eu sei que ele usou 8 no comprimento, então, que número vezes 8 que dá 72? Agora é a hora de sabermos a nossa tabuada do 8. Quantas vezes 8 que chegou no resultado 72? Volta aqui um pouquinho. Se você descobriu quantas vezes 8 e encontrou o resultado 72, você vai encontrar a resposta da situação problema, certo? Na questão número 2, Helena fez um pano de parede com retalhos retangulares de mesmo tamanho. Ela usou 9 no comprimento, como nós já aprendemos, e 7 na altura. Quantos retalhos Helena usou? 9 vezes 7. Qual vai ser o resultado? É só completar aí, pessoal. E na questão número 3, para recobrir uma superfície retangular, um pedreiro vai usar 7 lajotas no comprimento e 8 na altura. Então, vai ser a primeira conta, 7 vezes 8. Se você já sabe a tabuada, você sabe o resultado. Completem aí. Mas, continuando aqui a situação problema. Cada lajota custa R$ 10. Quanto será gasto nessa compra? Então, eu vou utilizar o resultado que eu encontrei vezes 10 para saber quantos reais vai ser usado para fazer essa superfície, essa calçada, esse piso. Nós não sabemos de onde é. Certo, pessoal? Essas foram as nossas atividades de hoje. Não se esqueçam de fazer as correções das atividades aí no seu livro Emailer Escrever. Certo, pessoal? E eu espero vocês amanhã para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Tchau, tchau.